Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse aos administradores: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que aí iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, contemplamos essa parábola que Jesus Cristo conta, onde um patrão ele começa a ir chamar trabalhadores para a sua vinha. A vinha é a obra de salvação, essa obra de evangelização, onde muitos chegam de madrugada, outros no início da manhã, outros ao meio-dia, outros às 3 da tarde, outros no finalzinho do dia, antes de acabar o dia. E aqui o dia, ele representa aquilo que é o tempo que nós temos de vida. Uns começam o seu caminhar com Cristo muito cedo, outros vão chegando no caminhar na sua adolescência, outros já na juventude, outros na idade adulta, outros chegam somente lá quando já estão bem velhinhos. E aqui nós vemos algo que é essencial para que nós possamos entender essa obra de salvação. Essa obra de salvação de Deus que respeita o tempo de cada um. Por isso que nós precisamos realmente, adentrando nessa vinha, nesse trabalho para a salvação das almas, precisamos entender que Deus, Ele quer dar a mesma recompensa tanto aqueles que chegaram primeiro quanto aqueles que chegaram por último, porque a única recompensa para o trabalho da vinha é o reino dos céus, que representa essa moeda de prata que o patrão dá a cada um deles como o pagamento de uma diária. Depois nós vamos ver que alguns ali daqueles empregados vão ficar chateados. E esse é o cuidado que nós precisamos também ter na nossa vida. Porque muitas vezes, quando nós
não crescemos na nossa vida espiritual de unidade com Deus, nós não vamos aprendendo a desejar de todo o coração a salvação dos nossos irmãos e a vida eterna para eles, nós começamos a nos tornar invejosos. Esses invejosos que começam a ficar tristes pelo êxito dos nossos irmãos. Esse é um grande perigo na nossa vida, porque a inveja é o grande veneno que vai corroendo todos os nossos santos ideais. A inveja vai corroendo e matando tudo aquilo que há de mais precioso e santo na nossa vida. E ela vai cada vez mais nos impedindo de trabalhar com generosidade para a nossa salvação e a salvação do nosso próximo. Por isso que nós vemos no diálogo dessa parábola algo muito interessante. O patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Se nós estamos trabalhando para a salvação, se aqueles que chegam depois de nós, neles se manifestam a graça de Deus, não é para isso que nós estamos trabalhando nessa vinha? Para que essas pessoas tenham a mesma experiência que nós tivemos? Por isso que nós precisamos refletir sobre o nosso trabalho, sobre esse segmento, esse estar na vinha do Senhor, para que a gente possa conservar a alegria e não a tristeza, para que a gente possa realmente manifestar a generosidade para com a salvação dos nossos irmãos e não a inveja pelo crescimento do nosso próximo. E esse patrão, ele vai dizer que não foi injusto, porque realmente o que foi combinado foi aquilo que o patrão cumpriu. E depois ele vai dizer: eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Aqui nós temos um outro erro que muitas vezes podemos cair, quando nós começamos a querer ser juízes dos nossos irmãos, porque queremos realmente dar ao nosso irmão segundo aquilo que nós concebemos, segundo aquilo que muitas vezes nós concebemos que o nosso próximo merece. Mas não, a gente precisa dar ao nosso irmão e desejar para o nosso irmão aquilo que ele precisa. Muito ou pouco, mas sempre aquilo que ele precisa para alcançar a salvação. Para que a gente não caia naquilo que Jesus Cristo vai dizer: por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Não caiamos na inveja, porque a inveja é essa tristeza que nos faz matar tudo que há de santo e precioso na nossa vida. Busquemos cada vez mais trabalhar na vinha do Senhor e buscar até o último momento da nossa vida sermos capazes de desejar a salvação de todos, principalmente daqueles que chegaram por último na caminhada, porque nós somos responsáveis por cada um deles. Nós somos esses que o próprio Cristo nos coloca como pastores e guias, para que assim possamos realmente garantir, pelo nosso esforço, a salvação dos nossos irmãos. Porque isso sim é trabalhar na vinha do Senhor, trabalhar nessa promoção da felicidade, da alegria eterna, dessa alegria do céu que já se manifesta em nosso tempo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.